Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos ouve a partir da TMT, como também é o caso da nossa página de YouTube, FTV Live. Estamos cá para a edição de terça-feira do Linha da Frente, onde o caro telespectador e internauta é convidado não apenas a ouvir estas que são as análises dos nossos painelistas, como também participar através da nossa página do YouTube. Então, caro telespectador, que comece o debate. Para o dia de hoje nós vamos começar por falar em relação à Feira Nacional do Emprego Jovem 2025, uma feira que teria acontecido no Centro Internacional de Conferências João Caixixano. No entanto, para os cerca de 5 mil jovens se tornou num pesadelo. Poderia-se dizer, no entanto, que foi mais uma encenação política, assim descrevem algumas fontes nas redes sociais. Começo esta discussão sobre este primeiro tema. Serão dois no total a serem discutidos, mas neste primeiro tema começo com Daniel Chaneiro. Muito boa noite, Daniel Chaneiro. Nós temos este primeiro tema que os jovens foram chamados ao Centro Internacional de Conferências João Caixixano sobre promessa de oportunidades de emprego com também estágios, sendo eles remuneráveis ou não. No entanto, se depararam com uma realidade diferente. É verdade que estamos no âmbito da celebração do mês jovem, não é? Já hoje, dia 12, celebra-se justamente o Dia da Juventude. Como é que olha para este acontecimento, este evento que arrastou milhares de jovens sob uma promessa que não veio a efetivar-se? Muito boa noite, Daniel Chaneiro. Os seus pontos prévios em 2, 3 Muito obrigado, muito boa noite, Belize. Muito obrigado pelo programa e pela permissão. Antes eu tenho um ponto prévio, que é acerca da ex-ministra Namachilua, quando ela dizia ontem no encontro que tinha com ex-governantes da função pública, quando falava acerca da descentralização nas províncias, dizia que este modelo não tem pernas para andar porque até o distrito em si fica morto ou mata o distrito. Então, ela diz que há 7 anos atrás, quando colocaram a proposta na Comissão Política, e a mesma Comissão Política os ignorou. Então, o Dr. Zoalo, como o Dr. Xixaba, também foram na mesma linha, que este modelo de descentralização não funciona muito e não é prático. Então, se calhar, o governo do dia tem que rever a situação da descentralização a nível das províncias. Então, é uma preocupação relevante que os ex-governantes colocaram. Então, é uma coisa que tem que colocar em conta o governo do dia. Também, parabenizar a nós jovens pelo nosso Dia da Juventude, embora tenha muito desafio, mas jovens, vamos em frente, não desistir. E aliando a este tema que é sobre a Feira do Emprego que aconteceu na semana passada, visto que muita gente foram para aquela feira não com foram com o intuito de arranjar emprego ou de criar network, mas em que a feira em si se transformou numa autêntica bagunça, porque a juventude ia atrás da oportunidade de emprego, mas quando lá vão, conforme as imagens e a informação que nós temos, eles foram deparar-se com uma conferência, com o lançamento da Semana da Juventude, que para tal os jovens não se prepararam para aquela mesma conferência, eles não tinham a intuição do que ia se tratar lá fora do emprego. Então, se calhar o Ministério da Juventude, o chefe de Estado em si, pecaram. Eu digo, qual é o pecado que comete o chefe do Estado? Ele vai participar do lançamento, sim, do programa da juventude, mas os jovens em si não foram mobilizados com o intuito de ir à conferência, mas sim iam para trás do network ou feira de emprego, mas quando lá vão, encontram feira de emprego, encontram uma conferência. Então, tudo contrário às expectativas que os jovens tinham realmente para o local. Então, de uma forma inteligente, se calhar para evitar, teríamos evitado a situação, ou o chefe de Estado não iria, ou ao ver aquela situação não podia participar, logo teria se retirado. Mas como é uma agenda que ele tinha, se calhar o chefe de Estado agora podia vir em público, humildemente, querer uma conferência de imprensa e pedir desculpa a toda a juventude no geral, porque os jovens lá, eu diria que foram enganados propodiram a uma feira para criar network. E mesmo assim também o ministro da Juventude e Desporto, Caifadine Manasse, também peca nessa situação. Porque aí era a CNJ que mobilizou aquilo, então ele como ministro também se envolveu naquele tumulto e a sua imagem como titular de uma pasta de se lidar com a juventude. E de seguida chega lá, os mesmos jovens faltaram em si. Acho que nós podemos ver os discursos feitos pela juventude atacavam o chefe de Estado. Então foram pessoas despreparadas
que o ministro do Desporto também passou vergonha, porque a juventude que ele está a dirigir, quando lá entra naquela sala, atacaram o chefe de Estado. Com aquelas perguntas, com aquelas perguntas diretas, em forma meio de insultuosa à pessoa do chefe de Estado. Então, se calhar, o Ministério da Juventude emitiu uma comunicação, juntamente com Daniel Chapo, também tinha que se pronunciar acerca deste assunto e pedir desculpa aos jovens, para que ele possa ser mais amigo dos jovens, visto que ele, Daniel Chapo, também é um presidente jovem. Ele não se pôs à independência, então, sendo jovem, ele conhece muito bem a realidade da juventude, não podia ignorar essa situação. É um país em que muitos jovens estão atrás de emprego, muitos mesmo, e o Daniel Chapo viu na primeira pessoa. Ninguém contou, viu o número de pessoas lá fora e todos estavam lá dentro. Aquela conferência, no lugar de ser um lançamento da juventude, foi mais de lamentações. Não tenho emprego, não tenho aquilo. Muitas situações ele acabou percebendo. Então, se calhar Daniel Chapo tem a chance agora de se redimir, hoje como o Dia da Juventude, ou ao longo deste mês, que ele faça uma conversa de imprensa e peça desculpa aos jovens. Muitíssimo obrigado, Daniel Janeiro. Passamos então a palavra para Jacinto Matolo. Jacinto, muito boa noite. Nós temos esta Feira da Juventude, esta Feira do Emprego Jovem 2025 e, como dizia o nosso amigo Janeiro, o Presidente da República se fez presente lá. Esta presença do chefe do Estado reforça ou não a ideia de um evento politizado? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 2, 3 minutos. Boa noite, caro Belize. Boa noite a vós, caros telespectadores que nos acompanham aí de casa, assim como caros internautas que acompanham-nos pelas plataformas como o Facebook. Bom, como pontos prévios, deixa-me aqui destacar meu primeiro ponto prévio, que é a questão do Banco de Moçambique, assim como as associações dos bancos comerciais que decidiram juntar a Prime Rate, que isso é a taxa base usada pelos bancos para definir as demais taxas de juros. Essa redução da taxa de juros em 0,2 vai permitir que, neste caso, os clientes possam, junto à banca, adquirir os empréstimos para poderem investir em seus negócios. Não só. Avançando para outro ponto prévio, a questão do recrudescimento dos ataques na província de Cabo Delgado. É um ponto bastante crítico de lamentar, porque estamos a sofrer de ataques já há anos e não estamos a ter aqui uma determinada transparência por parte daqueles que dirigem, neste caso, a questão da segurança e demais aspectos. Não querendo desfalecer aquilo que é o contributo ou o trabalho do Ministro da Defesa, Cristóvão Chumbo. Bom, em relação à questão da feira de emprego e a Conferência Nacional da Juventude, há que deixar claro aqui 2 pontos. Aí eram 2 ações. Era a Conferência Nacional da Juventude e a Feira de Emprego. São 2 programas diferentes. Agora, o que ocorre é que temos autores que estiveram lá disponíveis, empresas, penso que por aí foram 15 empresas que se predispuseram-se a oferecer estágios ou emprego para os cidadãos moçambicanos. Esse é que é o ponto. Agora, eles conheciam o número de vagas que têm disponíveis para disponibilizar para quem está à procura, neste caso, do emprego ou do estágio. Mas, por outro lado, também nós tínhamos um outro evento. Eram 2 eventos diferentes, que é a Conferência Nacional da Juventude. E essa conferência, cuja sua abertura foi dirigida pelo Presidente da República. Agora, quem organiza a feira, neste caso, do emprego, parece que aqui está a ficar isenta essa pessoa, esses autores, da culpa. Por quê? Tem várias plataformas que podem ser usadas para submeter essas tais candidaturas. E possivelmente essas pessoas poderiam ser chamadas a participar ou a ser conhecidas, neste caso, aquele que é o resultado das suas abordagens e tudo mais. Mas decidiu se juntar a todos esses no mesmo sítio e a culpa caiu para o Presidente da República. Esse é um aspecto que nós devemos ter cuidado ao analisar essa polêmica. Mas não teria sido propositado, realmente planeado? Por isso que eu digo, aqui a culpa está sendo jogada, neste caso, o ônus da causa está a cair para o Presidente da República, que é a pessoa que dirigiu a Conferência Nacional da Juventude. Mas nós também são 2 eventos distintos. Temos a Feira do Emprego, que tem autores que organizaram esta feira. E onde estão esses autores? Não se fala desse autores, infelizmente. É isso que eu estou a infelizmente. referir neste aspecto. Que a culpa, neste caso, pode estar a ser jogada para o Presidente da República. Porque dirigia um outro evento. E se for a reparar,
na sala onde decorria a Conferência Nacional, olhando para o número de pessoas que estavam dentro da sala e o número de pessoas que estavam na feira, é um número bem diferente. Vai verificar que o número que estava na sala, dos indivíduos que estavam na sala é bem reduzido em relação ao número dos que foram lá para ter acesso à feira. Muito bem, muitíssimo obrigado, Jacinto Matsolo. Passamos então a palavra novamente para si, Daniel Janeiro. Quais mecanismos é que, na sua opinião, podem garantir que, de fato, eventos futuros ou feiras futuras sejam mesmo centradas ao recrutamento? Como dizia o Jacinto, se calhar, né, como nós não conhecemos os autores principais do evento da feira... Apesar deles terem aparecido um bocadinho nas redes sociais... Sim, apareceram nas redes sociais, mas não apareceram publicamente em canais televisivos, não sei o que, os canais são mais visíveis, não é? Plataforma, ou um comunicado, ou lives, não fizeram em nenhum momento. Então, a culpa assim recai sobre o chefe de Estado, porque aí houve junção. Uns que iam para a feira, outros estavam na Conferência Nacional do Emprego. Na Feira Nacional, desculpa. Então, só que na mesma sala, apesar de tudo, há uns que iam para a feira e acabaram entrando na sala. Quando tu vês os vídeos, consegue perceber que há discursos de alguns jovens, atacam logo o chefe de Estado direto pelo discurso. Significa que aquele jovem que acabou estando aí dentro não estava alinhado com aquela Conferência Nacional da Juventude. Então, se calhar aqui peca o organizador em que no mesmo dia não houve coordenação, tanto na parte da CNJ que organizou, como o dono da feira, os feirantes, né? Tinha que haver uma coordenação, dizer que do espaço X para lá, são membros vão para a conferência e neste lado irão decorrer feira, mas óbvio, tudo junto, no mesmo centro, João Quixissano. Esta é o grande pecado que o chefe do Estado vai estar carregando nesse momento. E mesmo assim, eu também pude ver nas redes sociais em alguns sítios que os requisitos das empresas, estavam lá as 15 empresas, muitos dos requisitos estavam lá, não se alinham com a realidade do jovem atual. Havia lá 5 anos, licenciatura, mestrado, recomendação, não sei o que. Então, se assim for, eles teriam definido bem claro nesta feira o que eles queriam realmente, quais são os tipos de perfil, tipo de candidato que eles queriam. Network é uma coisa, feira de emprego é outra coisa. Quando é network, são várias empresas, ou além de ser feira de emprego, é uma exposição onde as pessoas podiam lá livremente, porque tem que saber que a partir do momento a educação ainda é um desafio aqui no país. Quando tu diz quero licenciados, quero mestres, 5 anos de experiência, tem muitos jovens saindo da faculdade hoje, e tem outros jovens com ensino técnico profissional, e tem outros que têm habilidades, mas não tem aquela formação que aquela empresa realmente quer para recrutar o candidato. Então, automaticamente, aquela feira também, se não fosse a conferência, ia falhar a feira. Porque jovens iam lá com expectativa, depois ia ver aquela vulga, aquela situação que dizem muito, Itavauela, não é? Se calhar como dizem, daquela feira também seria a mesma bagunça, se não fosse a conferência, mesmo assim a feira seria grande bagunça, porque o número eram 15 empresas para 5 mil jovens. Não se enquadra? Não se enquadra, de fato. E um aspecto que gostava de ressaltar e que nós não podemos fugir a esse mesmo aspecto é que a questão do subemprego é uma realidade. Vários jovens que não conseguem um emprego na economia informal procuram na economia informal desenvolver várias atividades que vão permitir a sua sobrevivência. E dentro desse mesmo setor da economia informal vão se desenvolver várias atividades econômicas do setor informal, o comércio, a agricultura precária. E essas atividades do setor informal, veja só, o nosso país atualmente é construído por aí por 33 milhões de habitantes e a maioria são jovens. Se temos muitos jovens no setor informal, na economia informal, para onde vai, neste caso, como é que fica a questão da tributação? Qual é o sistema de tributação que nós vamos aplicar? Aí a nossa base tributária ela vai ficar enfraquecida. Por quê? Porque a maioria dos jovens estão a atuar neste momento na economia informal. E na economia informal não há controle para se poder, neste caso, criar-se uma linha que possa gerar empregos formais para as demais outras pessoas. Faltam mecanismos de fiscalização, não é isto? Correto. Mas, bem, em relação à sua primeira intervenção que disse, como bem referiu, foram 2 eventos realizados no mesmo lugar. Centro Internacional de Conferências João Quixissano. Por que realizar 2 eventos no mesmo dia, distintos no mesmo lugar? Qual era, de fato, o propósito? Bom, conforme nós sabemos,
como eu dizia na primeira, que a Conferência Nacional da Juventude é um programa que já vem sendo feito já há anos. Agora, a questão da feira de emprego também é uma questão importante que vem sendo desenvolvida, neste caso, podemos dizer, com a extensão ao poder do novo secretário-geral da UJM, o Constantino André. Agora, talvez, juntamente com a boa intenção que o secretário-geral tem e as demais empresas que estavam dispostas, neste caso, a oferecer esses estágios, esses empregos, pensaram, neste caso, que poderia ser uma boa oportunidade para que o presidente da República, neste caso, e esses indivíduos pudessem haver ali algum mecanismo, alguma maneira de se poder interagir, o presidente poder interagir com os jovens. Nesta senda, eu quero acreditar que é o calor das emoções que levou a esse aspecto, mas na verdade, esta situação poderia ter sido evitada pelos autores que realizaram a Feira Nacional. Mas se calhar mesmo assim, ainda mesmo assim, o Constantino se calhar peca na organização, porque ali uns estavam na sala, aquela sala não cabe 5 mil tal jovens. Ou o chefe do Estado fazia mesmo uma feira, uma exposição ali fora, onde ele podia passear, tentar interagir, mas porque aí houve uma discriminação autêntica. Uns estavam lá fora, outros estavam lá dentro. Peca porque Constantino, no mesmo dia, no mesmo local, 2 eventos separados. Bom, não quis aqui afirmar se tenha sido isso, no meu parecer, não sabemos ainda quem são de fato os atores que estiveram mesmo na organização destes 2 eventos. Exato. Só para não aqui jogar a culpa também na figura de Constantino, que está a desenvolver várias ações positivas. Nem foi jogar a culpa no meu sentido, mas tendo em conta que ele agora é o mano mais velho da juventude, não é? Então, sendo ele mano mais velho da OJM, eu diria que, tratando-se de jovens, como é a política da OJM, que são jovens de um partido determinado, mas a sigla diz jovens moçambicanos, então, tendo em conta que a sigla OJM para a juventude moçambicana, aí tinha que haver paridade. Em que sentido? Porque muitos estavam lá fora, depois outro grupo estava lá dentro, e lá dentro você conseguia ver que lá tinha individualidades, ministros, diretores, não sei o que lá dentro, e a maioria dos jovens, o pacato cidadão estava lá fora. Que depois havia aquele barulho, não tinha condições realmente para decorrer a conferência naquele nível, daquela situação, porque foram 2 eventos separados, nós não conhecemos agora autores principais que organizaram, então há muito ainda que mudar, mas nesse exato momento sempre a figura do chefe do Estado, sempre o pai da nação, há de sempre levar porrada, ou sempre vamos lançar a culpa sobre ele, porque enquanto os outros filhos sofriam lá fora, ele falava com os outros lá dentro. Muito bem, pretendo saber agora quem devia estar no interior do evento como é que eu posso dizer, da Conferência Nacional da Juventude. Muitíssimo obrigado. Quem devia realmente estar lá? Já sabemos que na feira do emprego, os jovens que precisavam de fato de uma oportunidade de estágio e trabalho deviam lá se fazer presentes. Mas quem devia estar na Conferência Nacional da Juventude com o Presidente da República? Seriam realmente os jovens, né? Visto que quem organiza aquilo é a CNJ. Eu, aqui para não pecar muito, não sei como é a composição, não sei como é que a CNJ mobiliza os jovens para lá estar, mas seriam realmente jovens que representam os outros jovens. Se calhar não era possível carregar todos os jovens para a sala, mas se calhar tem aquelas organizações, aqueles movimentos que representam realmente os jovens. Então a CNJ, não sei se ela interage com aqueles jovens da base ou não. Isso eu não vou aqui falar muito porque eu não conheço o recrutamento da CNJ, então se calhar eles estariam lá, mas tinham que ser jovens para jovens, tendo em conta que o chefe de Estado é jovem. Então ele ia conversar com jovens da base, ia arranjar forma, ou via convite, ou via representação, de modo que a sala fosse estar estável e aqueles jovens iam representar os outros jovens. Este é o meu parecer. Bem, Matsolo, há possibilidades de ter-se usado esta medida para garantir que na Conferência Nacional da Juventude houvesse uma quantidade grande de jovens? Como uma estratégia? Conforme eu avançava, este é um dado não irrelevante. Pode ter sido sim que esta tenha sido, neste caso, uma estratégia para que se pudesse ter toda aquela moldura humana para mostrar, neste caso, que os jovens estão do lado do presidente. Estão com o presidente, a apoiar o presidente. Pode ter sido sim, essa é uma estratégia por parte de vários outros jovens que gostam, assim posso dizer, de escovar. Muito bem, muitíssimo obrigado.
Janeiro, alguma coisa para acrescentar? Já precisamos passar para o próximo tema, mas talvez algo que seja importante questionar é se Moçambique, principalmente a juventude moçambicana, está possibilitada a ter novamente a confiança não apenas no governo, como também no Partido Frelimo como um todo? Na verdade, o governo do dia tem que tentar resgatar a juventude, a Como é que confiança pode dos fazer jovens, criando políticas, na verdade, que enquadram com a realidade da juventude. Isso, o jovem apenas quer política satisfatória, que se enquadre a nossa realidade. Como dizia bem hoje, assim, temos muita área informal. Nós temos que tirar da nossa cabeça, entre aspas, que não somos nós todos que vamos estar dentro de uma instituição do Estado a trabalhar. Uns estarão no mercado informal, mas de uma forma organizada, outros vão servir ao Estado, ao governo do dia. Isso temos que colocar na mente. E não só a nossa universidade atualmente é composta por muitos de nós jovens. Se calhar dentro do nosso ensino deve nos colocar na cabeça que vão ao mercado para saber fazer. Não só lutando pelo emprego, mas temos artes, saberem fazer alguma coisa. Então, visto que agora o governo lançou o FIDEL, que esse FIDEL deve estar virado realmente para a juventude. Se calhar é uma das formas que o governo terá de resgatar, se realmente o FIDEL se enquadrar e for aplicado à juventude. Então, seria um grande marco para o governo do dia, juntamente com a Frelimo, se o FIDEL realmente beneficiar os jovens. Mas se não for isso, não sei como é que será para resgatar a confiança ao Partido Frelimo. Muitíssimo obrigado, Matsola. Já está mesmo a encerrar esta discussão sobre o primeiro tema, como recuperar a confiança da juventude. Bom, sobre a recuperação da confiança da juventude. Bom, o secretário-geral da UJTM, Constantino André, já vem desenvolvendo algumas políticas que possam ajudar, neste caso, a recuperar a confiança. Mas, como eu sempre digo, o que esse país tem de mais são políticas e leis. Não bastam as políticas e leis nos papéis, na teoria. É preciso aplicar, implementar na prática. Eu colocaria a seguinte questão: por que essas políticas, todas políticas bonitas, bem estruturadas, com objetivos bem claros, falham sempre na aplicação? Porque nós temos que, neste caso, ter códigos de ética e conduta que nos permitam realizar aqueles que são nossos objetivos, implementar as nossas estratégias na realidade, para que possamos ter a eficácia dessas mesmas políticas. Nota um aspecto importante: é raro, ou ainda não observei uma situação em que algum autor, seja do governo, de que parte, venha apresentar resultados de uma determinada política que tenha sido implementada. O que acontece é que nós temos sucessivamente, quando termina um governo, entra outro governo, seja municipal, seja qualquer governo, sempre há interrupção da implementação das políticas públicas. Repetição de erros. Uma outra política. Mas não porque aquela política que tenha sido implementada, ela tenha falhado por completo. Aquela política, se calhar, tem bons aspectos, tem resultados positivos, mas não se fez nenhum estudo sobre, não se fez nenhuma avaliação sobre essa mesma política. Esquecem que as políticas públicas, elas acompanham um ciclo. Não é apenas a definição da política pública que por si só vai estancar o problema. A política pública passa primeiro para a identificação do problema real, que tem que se considerar a questão da ética e conduta, porque é aqueles que podem definir um problema que não constitui a realidade. Porque querem o quê? Escovar, praticar atos de corrupção e vários outros aspectos. Portanto, tem que se definir o real problema. Depois de definir o real problema, definir alternativas que vão solucionar aquele problema. Depois escolher uma alternativa que melhor se adequa àquele problema. E por fim, fazer a monitoria e avaliação das políticas públicas. Por que as políticas públicas falham? Em todos os debates, em todas as televisões, sempre referem-se à implementação de políticas públicas. Vamos implementar políticas públicas. E nós vemos, ano após ano, definir-se política X, política de inclusão, política de integração, política de igualdade de género, mas o resultado, sem querer tirar um mérito, neste caso, ao 100% de integridade pública, tem se desempenhado, tem levado a cabo algum esforço para verificar, neste caso, avaliar o resultado de algumas políticas. Contudo, essa única organização, que não é governamental, não vai conseguir, por si só, ter esses resultados. É preciso que o governo, junto com outros atores, avaliemos as políticas públicas que vão sendo implementadas. Nós é que devemos fiscalizar o governo. Muito obrigado. Até porque o Centro de Integridade Pública e toda a sociedade civil não tem a faca e o queijo na mão para decidir o que vai ou não proceder. Em quase 30 minutos debatemos em relação ao primeiro tema sobre
a Feira Nacional do Emprego Jovem 2025, no entanto, o momento para corrermos para o segundo. Falamos agora sobre a venda de monografias, como também vazamento de provas escolares, especialmente as que são conhecidas como APTs, as avaliações que dão fim aos trimestres. Sobre este tema, começo mesmo consigo novamente, Chaneiro. Qual é, na sua percepção, a consequência de haver um vazamento de provas escolares? Mas, primeiro, sobre este ponto, venda de monografias. Até onde é que Moçambique está a chegar para alcançar um diploma? Chaneiro. Mais uma vez, muito obrigado. Dizer que venda de monografia não é um assunto tão novo como tal, como nós pensamos. Só se calhar veio à tona agora, mas não é um assunto já muito bem antigo, que se calhar as universidades têm conhecimento, mas sempre ignoraram este assunto. É difícil. Hoje nós temos ensino à distância que chegou em vários sítios, ensino à distância e ensino presencial, mas quando formos a ver os trabalhos que são feitos, são trabalhos repetitivos, às vezes é um trabalho que foi feito numa universidade aqui em Maputo, depois sai a ver o mesmo tema, está em Nampula, depois de Nampula o mesmo tema vai circulando em Niassa, o mesmo tema circula se calhar na Beira, então não é um assunto muito novo, só que hoje nós trazemos à tona porque alguém decidiu colocar o assunto expostamente ao público. É uma situação em que tu termina ensino superior hoje, mas tu não tens domínio de trabalho. Tu não consegue nem mexer sequer um computador. Tu não sabe nem sequer o tema, como é que alguém diz, ok, eu farei para ti, tu vais me pagar, depois de seguida a pessoa que fez vai te ensaiar, depois de tu chega lá, defende, diga que teu diploma aqui ele está a brilhar. Então é uma coisa que a própria universidade, alguns docentes têm conhecimento, mas só que hoje vem à tona. Então quando tu hoje querer procurar quem é o autor, tu chegas a perguntar em uma universidade, todos desconhecem. Diz que nós não sabemos deste assunto, é um assunto que é novo, ainda estamos por investigar, é um problema que nasceu na universidade e também, aliando ao tema anterior que era sobre falta de emprego, se calhar é aquele jovem que tem habilidades, ele sabe que eu fui à universidade, eu fazia mesmo meus trabalhos bem, tenho domínio, é uma forma que ele achou de ganhar mais algum. Então quando ganha algum, aqueles estudantes que são, outros são ocupados, outros são estudantes fracos, né, mas estão lá na academia, acabam procurando aqueles mais espertos, com boas habilidades, acabam ingressando, porque esse é um negócio que alguém faz mesmo, que até vejo para que no bairro faço monografia, vejo até ele faço monografia, faço revisão de trabalho, até coloca lá seus preços lá na internet, em alguns tu consegues ver na repografia lá colada. Então não é uma situação que a universidade, se calhar ainda não vi nenhuma universidade que diz que foi plágio ou é crime. Então é um trabalho, é um negócio que as pessoas acharam e fazem normalmente, e nós como estudantes que procuramos esses serviços. E eles têm apoiado bastante, infelizmente, né, no mundo acadêmico. Muito bem, muitíssimo obrigado. Jacinto Matsolo, nós queremos agora conhecer as causas. Estamos a falar, talvez possamos resumir em um termo muito simples, fraude académica, poderíamos assim considerar. Quais são, na sua percepção, as causas desta proliferação de esquemas, não apenas de venda de monografias, como também de vazamento de informações e provas escolares? Ainda a questão das causas, neste caso, da venda das monografias, se formos a ver, como o painelista cá dizia, a questão da venda de monografias não é uma questão nova para as universidades. Uma das causas que pode estar associada é que, se formos a ver, pelo menos primeiro os autores, significa que se há quem compra monografias é porque há quem vende. Se formos a ver, o que leva esse indivíduo a vender monografias? Voltamos de novo para a questão do subemprego, para a questão de falta de emprego. Este indivíduo que vende monografias procura um mecanismo de sobrevivência do seu dia a dia, encontra ali naquilo que pode saber fazer. Se temos um indivíduo que vende monografias, significa que temos um indivíduo capaz, que tem conhecimento, que é um moçambicano. E costuma-se dizer que moçambicanos, em Moçambique nós não temos quadros, mas temos esses quadros. Quando esses quadros não têm meios que lhes possam garantir um emprego formal, onde possam aplicar os seus conhecimentos, onde possam ajudar a desenvolver o seu país. Agora, esta questão da falta de emprego, este tem um elemento gerador que afeta várias áreas de conhecimento, várias áreas que levam ao desenvolvimento do país. E se nós continuarmos ainda a descartar
a questão do emprego, vamos continuar a ter sempre essas situações. Porque esses indivíduos poderiam estar nos escritórios, poderiam estar na agricultura, poderiam estar na indústria, a trabalhar. Contudo, não podem porque não têm emprego. Portanto, procuram sempre mecanismos de sobrevivência. E a venda de monografias é um mecanismo que ele encontra. Agora, vamos para os outros autores. Quem compra monografia? Por que esses indivíduos compram monografia? Se compram monografia é porque tem um poder de compra. Tem um dinheiro. E esses indivíduos, significa que se tem um dinheiro de poder de compra, talvez, provavelmente, tem um meio onde possam trabalhar e ter esse valor para poder comprar as monografias. E a compra dessas monografias, se temos um indivíduo que compra, que tenha dinheiro, um indivíduo que não compra, significa que ele está comprando o conhecimento do outro. Então, a distribuição das riquezas, se formos a ver, ela deve, pelo menos, tentar ser equitativa. Porque se tivéssemos esse indivíduo que tem capacidades, que produz, nós não teríamos essas situações. Agora, indo à questão dos perigos que isso pode representar para a venda de uma monografia, nota que, depois de definido o problema da monografia, neste caso, define-se os objetivos, faz-se o estudo, tira-se a conclusão, depois desenha-se recomendações para estancar aqueles que são os pontos negativos que tenham-se destacado ao longo da realização da monografia. Imaginemos, se aquele indivíduo não detém conhecimento sobre como resolver aqueles problemas, o indivíduo compra a monografia, neste caso, sobre como resolver aqueles problemas, não obstante as recomendações que possam estar lá no trabalho escrita por uma outra pessoa, que pode não constituir a realidade, como é que aquela empresa, que foi o caso de estudo, poderá aproveitar aquela monografia? Não vai aproveitar. Por outro lado, podemos ter até casos de dados não reais, casos de dados falsos. Como a empresa pode usar aqueles dados para fazer as suas provisões, realizar as suas atividades e vai levar essa empresa a um caos. Portanto, é importante estarmos muito atentos a essa questão que vem se tornando uma cultura no nosso seio acadêmico. Portanto, é importante, sim, meus caros colegas e estudantes, que abandonem essas práticas, tanto da venda de monografia, assim como da compra. Porque quem vende, há vários meios onde nós podemos, neste caso, recorrer para poder garantir a nossa sobrevivência. Muito bem, muitíssimo obrigado. Já agora, Janeiro, como punir de forma exemplar aqueles que são envolvidos sem prejudicar professores e alunos que não estão ligados a todos esses esquemas? Só que para punir aqui gera um grande desafio. Eu digo por quê? Porque se diz conhecimento é poder. Visto que aquela pessoa que faz aquela monografia é uma pessoa que é um jovem que está atrás de emprego, se calhar é um autossustento. Encontra que ele é o mesmo que faz monografia do curso de agronomia, faz monografia de contabilidade, faz monografia de direito, faz monografia de chão de empresa, é o mesmo. Se calhar, quando nós falamos em termos de punir, né, se calhar teríamos muitos jovens dentro das celas por causa desse assunto das monografias. Então, a legislação tem que prestar mais atenção, sim. Se calhar, a punição só seria em caso de fraudes, que a universidade for descobrir que aqui houve plágio, houve fraude, só que enquanto não... Só que o mais engraçado, Believe, é que os que fazem as monografias são bem inteligentes, são atentos a questões de fraude, eles fazem de tudo por tudo para que não haja repetição. Eles são bem atenciosos. Há uma rede, não é uma rede, se calhar não é um grupo, há uma rede, se calhar nacional. Eles percebem que essa monografia foi feita no ICED, esta aqui foi feita, se calhar, na outra universidade, então eles conseguem perceber, é uma rede. Então eles mudam aqui, alteram aqui, fazem não sei o que, melhoram aqui, se calhar, para pegar os tais autores. Mesmo a pessoa que, há momentos, não é? Que tu consegues ver que isso aqui é fraude, já na sala, o estudante, ele nunca vai revelar a pessoa que lhe ajudou a fazer aquela monografia. Até ele pode aceitar chupar, aceitar responsabilidade, ser nula, anular aquele trabalho dele, aquela monografia. Depois, quando anula, volta para o mesmo indivíduo e diz que aqui houve fraude. Aquele indivíduo arranja uma forma de melhorar o trabalho e avança, mas se calhar a legislação tem que prestar mais atenção às universidades. Nesse caso, tem que ser mais, tem que apertar mais o cinto mesmo em questões de o tipo de estudante que ele está produzindo na universidade, porque não falamos só de monografia hoje. Durante do primeiro ano até o quarto ano, ou até o sétimo ou sexto, dependendo do curso, há essa problemática do trabalho em si que é feito. Não é o estudante que faz. Quando nós formos já ver, os que compram uma monografia, estão a trabalhar. Estão nas instituições, estão não sei o que, onde ele tem suas ocupações laborais dia a dia. Acabou.
indo atrás daquele jovem que é esperto, que tem habilidade, como conhecimento e poder, ele faz um trabalho bem feito, acaba entregando. Ele do primeiro até o quarto ano não consegue nem sequer mexer no computador, não consegue nem sequer fazer a introdução, não sei o que, mas é aquele que diz, vou brilhar na minha instituição. Então, o assunto é hoje que é monografia, porque já é final, mas o problema não vem na monografia, está na base do primeiro ano. Aqueles simples trabalhos que nós ignoramos, nós vamos na repografia, pagamos, fazem para nós, eu não vou investigar, nem eu digo, ok, faz lá, só mando o dinheiro. Então, se calhar, essa parte da legislação deveria começar mesmo da base, não hoje, que é monografia, não. Muito bem, é um bocado estranho porque aquele que vende a monografia e todos os restantes trabalhos académicos não consegue emprego, mas tem este trabalho. Mas quem compra consegue emprego muito facilmente. Poderíamos estar a considerar que existe aquela chamada costas quentes. Mas talvez não respondendo a essa pergunta, para não entrar em outros contextos, poderia falar em relação ao vazamento de informações ou de provas escolares, já no ensino secundário, especialmente na província de Maputo, e estamos a falar sobre Matola, onde houve fraude académica e as provas foram elas canceladas. Xanei. Se calhar aqui surgia uma pergunta, como é que teve acesso aquela pessoa às provas? Se calhar, existiu alguém que facilitou? Nós aqui temos que perceber bem a situação, se ele é o aluno, visto que há uma comissão, há uma equipa que elabora os testes provinciais, testes distritais, aquela toda a hierarquia, se calhar houve alguém que facilitou na intenção de facilitar ou para meu filho ou para dar meu sobrinho, mas em cujo sobrinho se calhar não foi honesto para a pessoa que facilitou, acabou partilhando com um amigo, com um sobrinho, com uma outra pessoa, acabou, hoje nós tivemos já acesso a isso, mas houve um autor principal, alguém que tirou as provas daquele lugar, que é funcionário de lá mesmo, se calhar aqui não vamos conhecer o nome, não vamos precisar, mas a CERNIC já sabe, pode investigar, a equipa pode investigar, mas houve alguém que facilitou, entregou aquele aluno também passou para os terceiros e hoje a situação vazou. Esse vazamento tem um princípio. Muito bem, muitíssimo obrigado. Matsualo, o que o Ministério da Educação, que rege os processos de elaboração dos exames e de algumas provas também, que são nacionais, pode fazer para blindar o processo de elaboração, como também de impressão, para evitar esse tipo de situações? Em relação a esse aspecto, lembro-me uma expressão, uma vez, uma pessoa muito importante disse-me, questionou-me, afinal, de onde é que vem, qual é a origem das imoralidades? Será que nossos estudantes, nossos alunos, nossos pais encarregados de educação, a sociedade em si é que é corrupta? Ou as nossas instituições, as pessoas que trabalham nas nossas instituições é que são corruptas? É possível alguém, ou a pessoa entra na instituição já corrupta, ou a pessoa torna-se corrupta dentro da instituição? Ou existe um sistema de corrupção dentro da organização? Porque não é possível que provas, estando num sistema onde os códigos de conduta são bem caprichados, os códigos de ética são respeitados, haja vazamento de provas. O Ministério da Cultura e Educação, na minha perspectiva, deve apetrechar, aplicar os códigos de conduta que já existem. Tem a lei da probidade pública. Não se observa. Será que o professor conhece os seus direitos, os seus deveres? A questão da ética e de deontologia profissional. É esse aspecto que eu posso repisar aqui dentro das instituições. Para que não só os professores, mas a direção provincial, distrital, todos que fazem parte do Ministério da Cultura e Educação tenham noção e domínio sobre os aspectos da ética e conduta. Porque somente assim é que nós podemos estangar esse outro aspecto, para quebrar esse sistema todo de informalidade, de aspecto de imoralidades que existem dentro da função pública. Bem, mas como punir essas pessoas que se empenham tanto em, poderíamos dizer, fragmentar o sistema de educação? Expulsão. No caso de identificação, neste caso, só o próprio plano de gestão de recursos humanos estabelece como deve-se, o REGFI estabelece já, não me lembro o artigo neste momento, mas as punições. Existem determinados níveis, neste caso posso assim assumir, de punições. Existe a questão da como é que a demissão é uma forma de punição. Processo O disciplinar. processo disciplinar é uma sanção. Existem várias sanções que vão sendo aplicadas de acordo com a proporcionalidade da infração que tenha sido cometida.
Muito bem, muitíssimo obrigado. Volto daqui a mais um pouco para si. Janeiro, nós temos algo muito importante, talvez um termo que seja relevante para a sociedade, honestidade. Onde é que começa a honestidade académica? Na escola ou em casa com a educação da família? Começa em casa. Começa em casa, nós vamos na escola para poder aprimorizar os conhecimentos, mas se calhar eu consigo ver o comportamento em casa, porque diz que há profissões ou aspirações, nós vemos e dizemos, uau, eu quero ser médico, agora já sinto, porque eu ainda não fui à medicina, mas começo em casa, começo a ver meu pai, se ele é médico, como o meu pai se comporta nessa classe dos médicos, eu ganho inspiração em casa. Agora, se meu pai, se calhar é um médico desonesto ou é um polícia desonesto, eu começo a ver e digo, eu também quero ser igual a papai. Então, quando eu vou no curso, eu faço aquele curso porque estou a buscar inspiração de onde eu tenho em casa. Então, lá eu só vou completar. Então, as escolas poucas vezes vão nos ensinar a ser honesto. Mas em casa mesmo, só pelo fato, se tu tens filho, né, quando teu filho chega com um lápis que você não comprou, tens que questionar de quem é esse lápis, se você é um pai atencioso. Mas se tu vês que ele tem 2 lápis e nunca perguntas, ele acha normal. Então, aquilo vai sempre crescendo. Então, visto que também é outra situação sobre o vazamento de provas, as monografias, se calhar aqui há um trabalho muito grande que tem o Ministério da Educação. Muito grande mesmo, visto que agora há a fusão do Ministério do Ensino Superior Técnico Profissional, está dentro do Ministério da Educação, então tem um trabalho muito grande a ministra nesse exato momento, porque isto só veio consumar aquilo que aconteceu a semana atrás daquele professor que estava a ditar as respostas na sala de aula, que foi a julgamento e condenado. Então, se calhar aqui a ministra há um trabalho de base que ela tem que fazer, um trabalho mesmo de base, com todos os estratos sociais, mesmo nas comunidades, aqueles conselhos de escola tem que funcionar de modo a sensibilizar todos até chegar ao nível central, que é o Ministério. Agora, se ela dizer que meu trabalho só termina no Ministério, não está a fazer nada. Tem que ter trabalho de base, a comunidade, escola. A comunidade, escola. Então, aquele conselho de escola a nível comunitário, depois a nível provincial e a nível central. A nível central, ele só fiscaliza, mas os autores principais estão na comunidade. Então, tem que ter uma ligação entre a comunidade e a escola. É um trabalho que tem que ser feito de muito grande a nível do Ministério da Educação e na pessoa da ministra. Não pode se calar dentro dessa situação. Tem que colocar-se a peito a ministra e avançar. Mas talvez uma questão que seja importante fazer: há interesse? Interesse, eu acho que o interesse é vasto e depende do ponto de vista de cada um quando falamos de interesse. Tem que perceber se ela se calhar é ministra, por que ela está lá? Qual é a meta que ela tem como figura pública e como ministro, no ministério dela, né? O que ela quer alcançar? Se ela manter-se no silêncio, talvez ela não tenha um objetivo ou está se a cumprir o chamado lá, depois dizer que depois de terminar eu vou voltar às minhas atividades. Se ela tem paixão pela educação, que ela vista o papel da educação, porque visto que ela mesmo não está lá só por estar, ela passou do ensino primário a nível nacional, na direção, passou pelo ensino geral, depois ela foi reitora de uma das universidades aqui no país, então ela se calhar tem bagagem, só que essa bagagem dela ela deve mostrar, não simplesmente com ações de falatórios, falar bonito, não. Ela tem que despir e ela ir à comunidade mesmo. A comunidade eu digo que é lá porque eu fiz vários trabalhos a nível da comunidade, sei. Quando há ligação entre a comunidade e as instituições, a coisa fica mais simples. Muito bem, muitíssimo obrigado. Jacinto Matsolos, estamos a falhar como sociedade naquilo que se pode chamar pressão social para a obtenção de diplomas? Não só como sociedade, vários autores, neste caso, desempenham um papel fundamental, neste caso, para a formação do nosso ser, do nosso acadêmico. Porque o que está em causa quando falamos questões dessas todas imoralidades, eu costumo dizer, é questão da ética. Se nós não tivermos códigos de ética e conduta, não tivermos indivíduos honestos e íntegros, nós continuaremos a ter esse tipo de situações. E não é só a sociedade que deve desempenhar o papel para estancar essa questão. Vários atores são importantes. As igrejas são chamadas à colação, os pais são chamados à colação, as instituições públicas são chamadas à colação. Todos os intervenientes são chamados à colação para que possamos estancar essa questão. Muito bem, muitíssimo obrigado.
Janeiro, como é que olha para os futuros profissionais, partindo da fraude académica ainda no ensino secundário e depois esta situação de compra e venda de monografias e restantes trabalhos? Disse que, segundo uma reportagem que podemos acompanhar, que o preço pode variar, chegar até aos 20 mil meticais. Como é que olha para os futuros profissionais, estes que recorrem a quem vende? É um desafio muito grande para futuros profissionais. Se calhar ia usar um discurso que seria um pouco duro, mas aquilo que disse a Graça Machel quando foi uma das escolas, diz que a nossa sociedade está doente. Então, se calhar, é uma questão em cada um tem que fazer uma autoavaliação, principalmente para nós já ingressarmos no ensino superior, porque se calhar tem que cobrar a minha consciência. Eu, a partir do momento que eu percebo que cheguei até o 4º ano, não consigo fazer nem sequer um trabalho, cheguei até o 4º ano, eu não sei mexer num computador, cheguei até o 4º ano, não tenho nem aquela força de poder pesquisar, mas querer atrás do emprego. Se calhar quando eu terminar o curso, naquele momento de me entregar o diploma, eu, se for uma pessoa sã e ciente, tenho que ter um tempinho meio de dizer que tenho o diploma na mão, e agora que eu vou atrás do emprego? Mas se calhar como não cobra a minha consciência, eu levei tudo, a leveza, a normalidade. Então é a razão pela qual, quando nós vamos na função pública, que tem uma função pública em que quando chega às 12, 13, não estão lá. Não estão lá. Vai agora, se calhar, ao notário, você percebe que são 20 pessoas a olhar por um documento. 20 pessoas, lá, 20 cabeças. Uns querem cheirar o documento, outros querem contar o dinheiro. É um papel, mas é uma equipa grande, aquele autenticar aquele mesmo documento. Não faz sentido. Então, é a razão pela qual esse sistema de que não temos um peso na consciência, eu como indivíduo não me coloco naquela posição, eu paguei, e não sou. Ao menos que eu não sou honesto comigo mesmo. Se eu não for honesto comigo mesmo, não serei nem com a sociedade, nem nada. Por isso que às vezes nós temos aquela habilidade de colocar no currículo, colocamos tanta coisa daquilo que nós não somos. E depois, no momento do trabalho... Não mostra de fato o trabalho. Jacinto Matsolo, a mesma pergunta, como é que olha para os futuros profissionais, considerando que a fraude começa no ensino secundário, talvez até mesmo no ensino primário, com aquelas passagens em que alguns pais possivelmente têm de tirar alguma coisa para os filhos transitarem de classe. Já no ensino secundário é a mesma coisa, são exames que são divulgados nas redes sociais, alguns até mesmo acabam por pagar 500, 1000, até mais meticais para poder ter acesso ao exame e à própria resolução. Como é que olha para os futuros profissionais? Bom, sobre os futuros profissionais associados ao nosso processo de ensino, o Brazão Mazula já disse uma vez, no nome da Conferência Nacional da Educação, que os nossos estudantes, ou o nosso produto, em termos de estudantes ou alunos que passaram por esse nosso sistema de ensino, apresentam uma qualidade lamentável, uma qualidade crítica, que não consegue responder àquelas que são as reais necessidades do mercado. E sobre esse aspecto, ele propôs, neste caso, que adotemos mais o ensino técnico profissional. Porque aí nós ensinamos o indivíduo a saber fazer. Concluir a 10ª classe, aprenda a fazer. Porque o mercado em si, neste momento, está a exigir né, assim que mais pessoas que sabem fazer, que possam resolver os seus problemas. Não querem, neste caso, indivíduos contratar pessoas que não sabem fazer nada. Então, o que mais temos que apostar é a questão do ensino técnico profissional, de modo a que possamos potencializar este mesmo ensino, porque este nosso sistema de educação não está a conseguir resolver aquelas que são as necessidades do mercado, porque estão associados a esses todos os aspectos de corrupção, de venda de notas e tudo mais, enquanto na questão prática o indivíduo ele já sabe fazer, demonstra na prática aquilo que é. Muito bem, a questão do ensino técnico profissional a ser implementado desde o ensino secundário já vem sendo discutida, inclusive nos debates cá da Casa FTV. No entanto, por que é que não se implementa esse sistema se pode ajudar sobremaneira a juventude, até mesmo aqueles que estão a entrar na fase do ensino secundário, para logo que tiverem idade dos 18 ou a maioridade a partir dos 21, já terem alguma coisa para saberem fazer e imediatamente entrarem para o mercado de trabalho? Por que é que não se implementa esse sistema? Conforme já avançou, as propostas elas estão apresentadas a vários níveis, seja na televisão, em forma de planos, vários outros níveis. Contudo, ainda, lamentavelmente, não temos essa vontade. É questão da vontade política que falta para a implementação do ensino técnico profissional no ensino secundário.
Muito bem, muitíssimo obrigado, Janeiro. A mesma pergunta para si, por que não se implementa o sistema de ensino técnico profissional, sendo tão simples para a juventude ter, não exatamente um acesso ao emprego, mas pelo menos ter a possibilidade de criar o seu próprio trabalho? Eu acho que quando nós recuamos um pouco para trás, vamos conseguir ver algumas escolas comerciais na altura. Logo que tu saia do ensino primário, você ia para uma escola comercial, tinha curso de canalizador, tinha curso de contabilidade, tinha curso de cerilheiro nas escolas comerciais. Só que depois o governo começou a criar novas políticas, e novas políticas acabaram matando o ensino técnico profissional. Nós, não é questão de implementação, eu diria o corte ia resgatar o ensino técnico profissional. Já existia. Temos muita gente que hoje não tornou-se ambicioso de ir a uma universidade, mas saiu da escola comercial com um nível básico, tornou-se um grande canalizador, um grande cerilheiro, até contabilista. Mas nós temos que voltar a resgatar aquele método, porque hoje em dia, quando tu vês, as pessoas acabam indo ao ensino superior, porque o país peca em termos de 12 anos, aqueles 12 anos de ensino secundário geral. Só sabemos ler, escrever e contar. Não sabemos com nenhuma outra habilidade aí. O aluno sabe ler, sabe escrever, contar. Isso se saber ler, realmente ele vai ir até 12ª, a razão pela qual, até quando vai no ensino superior, quando faz exame de admissão ou exame, conseguimos ver há anos atrás, para aquelas vagas de juízes, não sei, há pessoas que concordam lá para serem futuros juízes, e não conseguiram nem definir a Constituição da República. Mas ele formou-se em direito. Então aquilo foi uma lágrima, significa o que ele veio da base com esse problema, foi na universidade, fez como ele fez até chegar lá. Agora já quando quer adquirir uma profissão, é aquele que não consegue ter exame de admissão com uma nota correta porque não tem habilidade. Então se calhar o país não era implementar, mas era resgatar as escolas comerciais, voltar a colocar o ensino básico. Ele saiu ele graduou da 6ª ou da 7ª para a 8ª, que ele vai graduando e coloca lá curso de seriaria, curso de computador, porque estamos num mundo digital, em que o curso de informática não podemos encontrar só nas escolas de 3 meses. Tinha que ter um curso mesmo básico de 2 anos, em que o aluno estuda, se especializa na informática. Agora, se ele quiser ir navegar em outros mares, é ele, mas ele sabe que fez 3 anos numa escola comercial, temos vários professores de TICs formados com qualidade no país. Que tenhamos cursos mesmo específicos sobre a área das TICs, área das informáticas, área de cerilharia, área de carpintaria, isso nas escolas comerciais. Então, se calhar não podemos reduzir os 12 anos, ficamos com 9 aí da nona, depois o resto ficamos com escolas técnicas comerciais, não essas escolas de 6 meses, 3 meses, mas um ensino mesmo que o aluno saia com boas habilidades e vá estagiar. E depois de não só estagiar, depois gostar, se calhar podia tentar criar ferramentas, saiu da escola comercial, o que é cerilheiro, né? Que dá ferramentas de cerilharia, ele queria criar autoemprego na zona, na comunidade, canalizador, está aqui ferramenta de canalizador, vai. E seria muito fácil. Muito bem, muitíssimo obrigado. Já estamos nos últimos 10 minutos do nosso programa. Gostava de pedir as últimas considerações, já adiantando em relação ao primeiro e ao segundo tema de forma sintetizada. O que dizer em relação à Feira Nacional do Emprego, como também esta venda de monografias e a excessiva fraude académica que tem se registrado muito recentemente, não apenas na província de Maputo, como também em outras mais cá do nosso país. O que dizer em relação a estes dois problemas? A primeira problemática que nós vemos na Feira Nacional do Emprego é a quantidade de jovens na cidade e província de Maputo que estão sem trabalho, que não são empregados, apesar de já terem a idade que exige tal coisa. No entanto, até mesmo no setor informal, alguns não conseguem se engajar e vão fazendo algumas outras atividades para conseguir sobreviver. Como é que olha, Janeiro, para estes dois temas? Visto que nós estamos num estado que tem dirigentes, tem líderes, tem ministro, tem uma equipa lá a trabalhar, então, se calhar aqui tinha que haver aquele encontro ou gestão multissetorial, Ministério da Educação e Ministério da Juventude, porque o emprego é através da educação, então eles tinham que se abraçar, tinham que trabalhar juntos, arranjar mecanismos de forma de como nós ultrapassamos essa situação. Tinha que coordenar muito a Ministra da Educação e o Ministro do Desporto, da Juventude do Desporto, visto que o maior número de jovens querem emprego. E são os mesmos jovens também que, para ter emprego, tem que ter uma mínima formação ou qualquer habilidade. Há muita gente que tem habilidades, mas se calhar não tem o mesmo diploma.
porque também o diploma faz parte. Eu posso saber, por exemplo, hoje tem muitos jovens que falam inglês muito bem, mas aquele inglês não está lá dentro com um papel que prova que realmente ele sabe falar e sabe e foi lá e sabe fazer, porque o diploma é aquilo que, por exemplo, se tu tens diploma, tu sabes fazer. Então, o Ministério da Educação, juntamente com o Ministério da Juventude e de Desporto, devem ter um encontro multissetorial, eles coordenarem essas feiras, se calhar, deveriam ser esses dois ministérios, poder organizar feiras, organizar mecanismos de como capacitar jovens, ter a habilidade, e criar programas de inquérito nas comunidades, inquérito nos distritos, programas de perceber, abraçar jovens em todos os níveis, em todos os estratos sociais, não excluir nenhum jovem. Temos muitos jovens com habilidade, mas apenas ele não tem um diploma, então eu tenho habilidade, sei bater bloco, se calhar vou te capacitar em uso daquelas máquinas, tenho um diploma, estás numa fábrica. Eu sei de serrilharia, é um curso de serrilharia, então tem que haver um encontro múltiplo entre a Ministra da Educação e o Ministro da Juventude e do Desporto. Só assim, se haver um casamento entre os dois, o país pode avançar, a sociedade, os jovens também vão se sentir mais confortados e aliviar um pouco a bagagem do chefe de Estado. E talvez também reduzir a exigência dos 5 anos de experiência para ingressar no mercado de trabalho. Jacinto Matsolo, agora consigo para encerrar esta discussão em relação aos dois temas, já de forma sintetizada, como é que olha para o primeiro tema que exibe ou esbanja algo que já é um problema no Estado moçambicano faz muito tempo, problemática do emprego, muitos jovens sem trabalho, no entanto a maioria da população é jovem e são os mesmos que não têm emprego, não têm acesso ao mercado de trabalho, se é que consegue, como bem disse, é no setor informal, se é que também consegue no setor informal, porque são muitos também que estão na mesma área e não conseguem se engajar, não conseguem alcançar o sucesso para ter aquela que é a sua independência financeira. E já no segundo tema nós falamos em relação à venda de monografias e o vazamento de exames. São dois grandes problemas de um dia a serem discutidos 3 problemas. Como é que olha para isso? Bom, a questão do desemprego é a questão que tem afetado o país já há vários anos. E resolver essa questão pode não ser um processo assim, imediato, mas possa ser feito gradualmente. Uma das formas que eu posso propor para que pelo menos possamos reduzir essa questão é a questão da criação de indústrias robustas, assim como de desenvolvermos uma agricultura potencializada, avançada, com tecnologias avançadas, com sementes avançadas que possam ajudar a criar um ambiente econômico possível para que esses indivíduos possam ter empregos dentro do nosso território. Por quê? O setor informal é um meio de sobrevivência dos indivíduos. Agora, a questão de desenvolvimento, quando queremos falar de desenvolvimento econômico, a nossa população, a nossa maior mão de obra é essa jovem que está no setor informal. E no setor informal há várias ilegalidades que lá ocorrem. A questão da remuneração, ela não é devida, não é feita de forma provida, de forma correta. Portanto, há outros que vão sendo, neste caso, enganados, que vão recebendo valores baixos daquilo que é o seu serviço, que prestam aos seus, podemos dizer assim, os seus chefes. Portanto, desenvolvimento da agricultura, apostar na agricultura e na indústria. Não só devemos ver de uma forma isolada, mas devemos ver uma agricultura que conseguimos produzir, conseguimos escoar para o mercado, não só, como também conseguimos transformar esses mesmos produtos com as nossas próprias indústrias. E quem vai produzir? São os jovens. Quem vai estar lá na indústria a trabalhar? São os jovens. Quem vai estar no mercado a comercializar? São os jovens. Portanto, a integração das atividades econômicas, eu acredito que é um elemento fundamental para tentar ou limitar a questão do desemprego no nosso país. Muitíssimo obrigado, Jacinto Matsolo. Agradeço igualmente a si, Daniel Janeiro, pela presença, como também não posso deixar de agradecer ao caro telespectador e internauta que nos acompanhou do princípio até o fim do Linha da Frente. Como habitualmente temos dito, quem está na linha da frente, de fato, não apenas deste programa, como também de todos os debates cá da Casa FTV, o caro telespectador e internauta, pois todos eles são feitos para si, por si, para que o seu estilo de vida seja melhorado por quem tem a faca e o queijo na mão. E não podemos também deixar de dizer que, aliás, convidá-lo a ver esta edição
de forma, digamos, replicada, visto que há pontos que poderá ser interessante para si acompanhar mais e mais vezes, e também não deixe de partilhar com os seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso aos comentários valiosos dados pelos nossos comentadores cá da Casa do Linha da Frente. Nós temos o prazer de anunciar que voltamos na próxima semana, na mesma hora, que a sua terça-feira seja altamente abençoada e a sua semana laboral melhor ainda. Fique bem, ou melhor dizendo, fique com Deus.